Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Érica. Hoje vamos fazer... deixa eu até colocar o tema aqui, que a gente vai falar sobre como não pegar o coronavírus. Boa noite, Jana. Boa noite, Mirtes. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live. Então eu senti de mudar totalmente, né? Mudei totalmente o nosso tema hoje, né? A gente tinha... Boa noite, Karine. Mudei totalmente o nosso tema da live de hoje, dessa semana, na verdade, né? A gente ia fazer sobre os chakras, o chakra coronário, que seria a última semana, né? A gente estaria acabando, mas hoje, quando eu estava fazendo uma meditação, me veio muito de a gente trabalhar essa questão que está sendo muito colocada em pauta e sabendo da responsabilidade e da importância que existe no meu trabalho, né? Eu não poderia ficar ali parada, talvez sem fazer nada, né? Não que isso fosse trazer algum tipo de culpa, mas no sentido de eu sei qual é o meu propósito e eu sei que isso também me nutre de alguma forma, né? Então, senti de trazer para vocês. Então, o que eu quero, só para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu vou começar falando, né, mais o que é energia, como a energia se torna, como que a energia traz através da vibração, e a vibração a partir de qual é a frequência que a gente vai atrair um vírus, por que a gente vai atrair. E depois desse entendimento todo, de como a gente pode fazer para não estar nessa vibração, nos últimos minutos ali, nos últimos 10 minutinhos mais ou menos, a gente vai fazer uma meditação para a gente vibrar no amor, para poder elevar a nossa frequência e já começar a segunda-feira muito mais vibrando numa frequência alta, né? Que a frequência do amor é 528 Hz. Então, vamos lá, que eu quero começar a falar sobre isso. Então, a primeira coisa, o que seria legal é que vocês tivessem um papel e uma caneta. Até hoje eu tô na minha casa, finalmente, né? Eu não tava na minha casa todo esse tempo. Então, eu tenho pelo menos um negócio aqui, ó, que eu vou usar pra poder explicar pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de desenhar. Eu adoro desenhar, na verdade. Explicar com desenhos eu acho muito mais fácil, porque eu aprendi assim, então acho que para muitas pessoas é muito mais fácil entender dessa forma. Então, primeiro, o que eu quero começar falando? Sobre energia. Porque quando a gente não entende energia, a gente não consegue entender o que é vibração. E para a gente entender como a gente vai usar a vibração a nosso favor para repelir, né, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doença da nossa vida, primeiro eu tenho que entender a base, o que é energia. Porque hoje muita gente fala sobre vibração, mas no mental tu até tenta entender, mas se tu não entende a base, tu não consegue levar esse conceito como um comportamento para ti. Isso é muito importante para a gente poder trabalhar principalmente essa intenção energética, porque é como se a gente fosse manipular a energia a nosso favor. Mas é claro que a gente não vai fazer isso de uma forma errada, né? A gente vai fazer isso usando a partir das nossas práticas, porque automaticamente quando eu começo a trazer algumas práticas para minha vida, eu vou mudando a minha vibração, né? Então isso é bem importante, esse entendimento da energia. Então vamos lá. Em 1906, Albert Einstein, quem já estudou, quem é formado, deve lembrar disso, que ele criou a teoria da relatividade, né? E o que ele entendeu? Que energia, até eu vou escrever isso porque eu acho que é legal vocês visualizarem. Opa, quase que cai o negocinho aqui. Energia, aqui ó, acho que dá pra ver, tem que ser mais pra cá. Aí, que energia é igual a massa condensada ao quadrado, né? O que é isso? Ai, tá virado, né? Mas depois eu vou virar, porque eu vou precisar mostrar pra vocês a tabela que eu vou fazer. O que quer dizer isso, então? Que ele conseguiu comprovar que a energia, a massa condensada, que é o nosso corpo, é igual à energia. Então, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que o que é a energia condensada? É quando ela está numa velocidade superior à energia.
Então, tudo que existe no planeta, tipo esse celular, onde vocês estão, o computador, tudo é regido por energia. Só que por que algumas coisas a gente enxerga e outras coisas a gente não enxerga? Por conta da frequência, da velocidade com que aquela energia vibra, né? Então, quando a energia ela é condensada, ela vai ter uma vibração. Quando a energia não é condensada, ela vai ter outra frequência. E isso é importante para eu entender por que eu não vejo algumas coisas. Então, a partir desse entendimento, eu sei que quanto maior a velocidade das partículas de energia, mais fácil de eu conseguir ver, né? Mais fácil eu vou conseguir enxergar as coisas. Então, mais físico vai parecer. Então, por que eu não consigo, às vezes, enxergar os pensamentos? Porque justamente eles têm uma vibração, uma frequência, uma velocidade que os meus olhos não conseguem captar. E não necessariamente ele é maior ou menor, mas ele é uma frequência que os meus olhos não são capazes de captar. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, porque, poxa, se eu entendi agora que a Marina disse que o Einstein comprovou ainda em 1906, né, que energia é massa condensada, então agora eu entendi, eu me reconheço como energia e eu sei que eu sou energia. Então, me entendendo e me reconhecendo como energia, eu sei que quando eu tenho uma massa condensada, eu vou ter uma vibração. E a partir desta vibração, logicamente, eu vou ter uma frequência. E qual vai ser a frequência que eu vou emitir, que eu vou emanar? Isso vai depender de várias questões na minha vida. Então, como eu penso, como eu falo, o que eu como, as pessoas que eu estou. Tudo certo, Karine. Então, tudo aquilo que eu estiver fazendo no meu dia, desde quando eu acordo, o que eu vou pensar, o que eu vou comer, as pessoas que eu vou estar, tudo isso vai estar influenciando na minha forma de vibrar. Eu gosto de trazer um exemplo muito claro do quanto a gente não consegue dimensionar o que uma vibração, o que um campo de energia pode fazer por nós. Não sei se vocês já viajaram muito, mas quando a gente vai, por exemplo, vamos pensar no Japão, tá? Quando a gente vai pro Japão, eu nunca fui pro Japão, né? Mas é fácil a gente entender isso. A gente se conecta com um campo de consciência coletivo lá. É um campo de energia onde vários japoneses têm uma vibração. Eles têm uma frequência de pensamentos relacionados a quê? Foco, trabalho, estudo, disciplina, ação, né? Eles vibram através dos pensamentos deles este tipo de energia. E com isso, quando eu chego lá, se eu ficar um mês lá, eu vou acabar sendo influenciado por essas energias e eu vou mudar a minha conduta. Eu vou começar a ser influenciado por isso. E isso também acontece em outros momentos, em outros lugares. Então, por exemplo, por que eu fui pra praia gravar um curso de meditação? Porque eu precisava de um campo de consciência que tivesse natureza, que não fosse denso, que não tivesse energias de pessoas pensando em trabalho, agitadas, como aqui em São Paulo tem. Né? Aqui em São Paulo é um lugar onde a gente tem muitos pensamentos energéticos muito ativos, muito densos. Então as pessoas estão o tempo inteiro ansiosas, pensando, né? E isso não ia ter como eu conseguir gravar um curso de meditação assim. Então, sabendo dessa influência energética que existe no ar através dos nossos pensamentos, a gente começa a entender que, puxa vida, tudo é energia e tudo pode influenciar a forma como eu vou vibrar. Inclusive quando eu tô com muita gente. Então, é muito importante a gente perceber as pessoas que, inclusive, a gente convive, porque elas também vão fazer parte da forma como a gente vai estar vibrando. E eu quis trazer também queria desenhar uma tabela aqui, vamos ver se eu consigo girar aqui para vocês verem, que é a tabela de David Hawkins. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui, peraí. Vamos ver se eu vou conseguir girar aqui para vocês enxergarem. Que eu quero desenhar para vocês. Dá para enxergar, né? Eu vou desenhar para vocês essa tabela aqui. O Dr. David Hawkins... não vai dar para apagar isso aqui. Foi. Ele criou uma tabela... Deixa eu ver se dá para ver, dá assim. Que na verdade é isso aqui, né? É uma tabela, mas eu vou fazer em cone porque fica mais fácil de entender. Então, assim, aqui a gente tem alfa. Deixa
eu pegar uma outra caneta preta aqui, porque eu quero colocar as duas coisas aqui. Então, aqui a gente tem alfa. Alfa é 0, né? Aqui a gente começa culpa. Dá pra enxergar? Dá, né? Culpa. Qual é a frequência vibracional da culpa? 20 Hz. Aí a gente vem aqui, apatia. Apatia. Qual a frequência vibracional da apatia? É 30. Se eu não me engano, é 30. Depois vem 50. O que é a 50? Aqui vem as maiores doenças que a gente vai ter. Então, aqui a gente vai ter doenças, porque elas estão muito relacionadas com tristeza, mágoa, tudo aquilo que está relacionado com esses sentimentos baixos. Uma outra coisa aqui que eu não coloquei, aqui na apatia tem sentimentos de desespero. Tá dando pra enxergar o que eu tô escrevendo? Tá, né? Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Aí. Desespero. Aqui também tem desespero. Que mais? Aqui pra cima, daí aqui já vai subir um pouquinho. Aqui tem o medo. O medo é aqui, que é 100 Hz, o medo. Ele vibra em 100 Hz. Aqui pra cima já vai começar desejo, aceitação. E aqui em cima, 700 ou mais. Aqui já é iluminação, né, que daí já é para pessoas muito, né, bem evoluídas no nível da consciência. Mas aqui a gente já vai ter paz. A paz é mais ou menos 600 Hz. Aqui a gente vai ter alegria. Eu não vou desenhar todas. Amor é 500, entre 500 e 530. Alegria era 500 e 550, se eu não me engano. Então, assim, só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Então, isso aqui é uma tabela, é um mapa da consciência, tá? Quanto mais tu eleva a tua consciência... Nossa, minha letra tá horrível, tá, gente? Desculpa aí, gente, foi mal. O mapa da consciência. Então, tipo, o que é legal a gente até entender aqui, ó. Quando a gente tá nessas frequências aqui, a gente trabalha com a energia do poder. Então, aqui as coisas fluem muito fácil. E quando a gente tá nessa frequência aqui, a gente precisa da força. Então, sabe quando eu tô fazendo e não dá certo, e eu me esforço e não vai? É porque eu tô nessa frequência. Quanto mais alto eu vibro, mais as coisas vão fluindo, mais fácil vai acontecendo, as coisas vão dançando. Mas não é esse o assunto de hoje. O que eu quero só mostrar pra vocês é que a doença, ela tá totalmente ligada aqui. Ela é pra cá. A partir daqui, ó, do medo pra baixo, todos os tipos de doença, eles vão vibrar pra cá. Então, o Dr. David Hawkins, que é um médico, ele conseguiu perceber, entender, comprovando cientificamente que o nosso corpo e que o mundo, né, ele rege através dessas frequências. Só para vocês entenderem, o nosso corpo vibra de 60 a 79. 60 a 79 Hz. E a mente, né, os nossos pensamentos, tudo aquilo que rege o nosso pensamento que eu estava falando é 72 Hz. Então, só para vocês terem uma ideia, a doença é entre 60 e 70 Hz. Então, o que eu vou fazer para não atrair isso? Agora deixa eu voltar, mas deu para entender aqui, né? Só para eu poder explicar. Quem quiser fazer um print aí, depois eu mando qualquer coisa. Então, vamos voltar aqui, peraí. Acho que deu para entender, né? Aí, o que eu quis explicar? Por que eu quis explicar essa tabela aqui para vocês? Porque quando eu entendo a tabela, agora eu vou entrar tipo, na questão da lei da atração, né? A lei da atração, ela é uma lei secundária da lei da vibração. Porque o que rege, lembra que até eu falei que eu quero fazer várias lives sobre as leis universais. A lei da vibração, ela é uma lei universal. E ela rege a nossa vida, a gente querendo ou não. Então, por mais que eu, não acredite, por exemplo, como eu falo, né, que a caneta, ela vai cair, é a lei da gravidade, ela funciona eu acreditando ou não que ela funcione. E a lei da vibração é exatamente igual. Então, quando eu entendo esses sentimentos, eu entendo esses hertz, eu entendo que a lei da vibração funciona através de eu atrair situações, pessoas, qualquer tipo de energia, seja
celular, seja uma pessoa, seja um acontecimento, seja uma promoção, seja tudo que existe no mundo é regido por energia. Então, todas as coisas que tiverem vibração, eu vou atrair através da minha frequência vibracional. E quando a gente pensa que a gente tem medo do coronavírus, né? Quando a gente tem medo de uma doença, o que acontece, né? A gente sabe que a lei da vibração, muita gente vocês já devem ter estudado sobre isso, porque eu falo que quando a gente começa a entrar nessas questões do despertar, a primeira coisa que a gente começa a olhar é a lei a gente lê O Segredo, assiste o filme, né? E quando a gente entende que a lei da atração, o que é? É eu pensar, sentir, visualizar e logo eu tô materializando, eu tô manifestando isso, né? E quando eu tô no medo, o que eu tô fazendo? Eu tô vibrando, eu tô intensificando, né, o que eu tô pensando através da frequência do meu coração, porque o coração ele expande uma força eletromagnética, ou seja, ele atrai muito mais forte do que o pensamento. O pensamento ele tem uma força elétrica. O eletromagnetismo ele é muito mais forte. Por que a gente fala, aquele lá magnetiza fulano? Porque o magnetismo ele é mais forte que o pulso elétrico. Então, o pulso elétrico ele vai sair do cérebro, o magnético ele sai do coração. E quando eu tô com medo, né, eu tô pensando no coronavírus e eu tô sentindo esse medo. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou atrair isso pra minha vida. E, a gente tá fazendo isso o tempo inteiro com a nossa vida. Seja num emprego que eu tenho medo de perder, seja, sei lá, um apego que eu tenho com o meu dinheiro, e quanto mais eu seguro, mais eu perco, porque eu tô vibrando nisso, né? Eu penso, meu Deus, e se eu perder? Meu Deus, e logo eu atraio, porque a lei da vibração, ela funciona o tempo inteiro, né? Mesmo que a gente não estude ou entenda. Então, a partir disso, desse entendimento, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. É legal a gente também entender, pensa, sei lá, na televisão, né? Agora a gente tem a televisão a mídia que tá trazendo informações muito distorcidas, muitas vezes, e só assustando, né, as pessoas. Tu tá lá na Globo ligada, né? A Globo, ela tem uma frequência. Se eu quero ligar lá na Record, se eu quero trocar pra Record, eu vou ter que mudar, né, a frequência, eu vou ter que mudar de canal. E é exatamente a mesma coisa. Se eu não quero vibrar no medo, eu vou ter que começar a mudar a minha forma de ser, de falar, de pensar, de agir, para mudar a minha vibração, para que eu não atraia essas condições, né? Então, eu falo que o início-chave de tudo são os pensamentos. Eu começo a mudar os meus pensamentos, eu já vou começar a mudar os meus sentimentos. Não vou falar sobre a mente, o quanto isso é influenciado, porque não é uma aula sobre a mente, mas os pensamentos, eles iniciam todo e qualquer sentimento, emoção que vai começar a ser desencadeado no nosso corpo. Então, talvez vocês conheçam pessoas que... outro dia eu dei carona pra uma mulher que ela já tinha tido 7 cachorros roubados na vida dela. Eu falei assim, cara, ela não percebeu ainda que, ela tá com tanto medo que roube o próximo, que ela já tá cocriando isso antes de ela ter o próximo cachorro. Como que pode uma pessoa ter 7 cachorros roubados, né? Talvez vocês consigam também lembrar de algum parente que vocês têm que tem medo de aranha, né? E daí parece que a aranha só aparece com aquela pessoa. Eu tenho medo de barata. A barata só aparece com aquela pessoa. Por quê? Porque o medo, ele é aquilo que a gente foca, expande. E isso não é um termo, motivacional, ou que todo mundo fala, mas é uma realidade científica, né? Aquilo que eu olho, eu começo a atrair, eu passo a fazer parte da minha realidade. Se eu envio algum tipo de sentimento, isso vai começar a realmente ser atraído na minha vida. Então, percebam o quanto a vibração ela vai fazer com que a gente atraia as situações. É muito importante a gente começar a olhar e perceber o que a gente está sentindo para procurar mudar isso. E quanto mais a gente alimenta o medo, pensa agora num nível coletivo isso, tá? Então a TV, ela mostrou para todo mundo, né, que o coronavírus está aumentando, que tem um monte de gente morrendo e tudo mais. O que ela está fazendo? Ela está alimentando o medo coletivo, né? Pensa todo mundo, sei lá, uma massa de milhares, de centenas de pessoas com medo. O que acontece se tá todo mundo pensando no coronavírus e sentindo medo dele, né? Agora, depois de tudo que eu falei pra vocês, a gente não vai criar uma manifestação coletiva de uma catástrofe apocalíptica no planeta Terra? Vocês entendem o poder da responsabilidade que a televisão ela tá levando, que ela tá fazendo, né, com o planeta? Ela tá realmente
levando uma energia muito densa para as pessoas. E é incrível porque, assim, ontem eu até fui na casa de uma senhora que eu digo que ela é minha segunda mãe, e ela é mais humilde, assim, e ela tava, assim, extremamente assustada porque o conhecimento não chega tanto para ela. Ela, assim, não, porque vão mandar embora um monte de gente, porque vai entrar numa crise, porque todo mundo tá morrendo. Tipo assim, ela nem sabia de nada quase, ela só vê televisão. E ela acreditou em todas essas histórias, assim, né? Acreditando que realmente vai acontecer uma catástrofe. Então, ela tá alimentando esse medo, né? E é isso que acontece com um monte de gente que talvez não tenha uma informação como essa e que não consegue ter esse entendimento. Então, é super importante a gente olhar e fazer a nossa parte. E talvez levar até esse conhecimento que eu tô trazendo aqui, eu vou tentar deixar essa live salva, mas levar esse conhecimento de que, caramba, a vibração, a forma como eu tô me sentindo vai sim gerar realmente uma manifestação coletiva daquilo. E quanto mais a gente cuida da nossa frequência vibracional, não só falando do coronavírus, né, mas pensando em outras questões aí da nossa vida, mais a gente vai conseguir criar intencionalmente aquilo que a gente quer, né? Então, hoje, já deu 20 minutos aí, eu quis trazer só uma breve explicação para vocês entenderem um pouquinho o que é frequência, o que é energia, para que vocês comecem a entender a importância que isso tem na vida de vocês. Eu juro que, assim, quando eu criei a Vivência Ananda, eu criei porque eu disse, meu Deus, as pessoas precisam saber disso, elas precisam mudar a vibração delas, elas precisam fazer rituais, elas precisam olhar para a vida delas como energia. Porque a partir do momento em que eu começo a olhar para isso como energia, eu consigo mudar a minha vida. Porque eu estou simplesmente usando a energia a meu favor. Saindo do medo, vibrando no amor, usando vários... A gente tem várias formas de mudar a nossa vibração. Mas primeiro, a gente precisa ter esse entendimento. Porque às vezes a gente começa a fazer umas práticas meio ignorantes, assim, né? Vou fazer esse ritual, nem sei por que eu tô fazendo, nem entendo. E aí eu desisto, porque eu não vejo propósito nisso. Quando a gente não vê propósito, a gente desiste, a gente paralisa os processos. Então é super importante esse entendimento. Então eu quis trazer para vocês. E agora a gente vai fazer uma meditação. Deixa eu ver só o que falaram aqui. Senti muito isso. No sábado estava preocupada com o corona, mas achando que estava vibrando alto. Só que não, estava vibrando medo. Ontem, então, minha frequência estava super baixa. Daí entendi o movimento que eu precisava fazer. Ontem e é muito louco, porque eu sou muito esponjinha, assim, né? De pegar as energias das pessoas. Hoje eu já consigo controlar isso. Então, por conta de eu conseguir controlar, eu consigo sentir, sair desse campo e ficar no meu. Mas eu sinto essa vibração chegando, sabe? E é muito louco perceber isso, porque eu nunca tinha vivido isso aqui em São Paulo, de chegar e na academia, assim, e sentir isso no meio da academia, tipo, as pessoas me passando essa energia, assim. É muito louco e é muito real. Então, tipo, olha só quanta gente não tá vibrando no medo e quanto isso pode ser, a longo prazo, uma coisa muito ruim, né? Muito difícil da gente entender. Porque o nosso corpo, ele sempre vai seguir aquilo que a nossa mente está dizendo, né? O nosso corpo, ele vai trazer através dos nossos pensamentos reflexos, seja através do nosso sistema imunológico, seja através de todo o nosso organismo, em qualquer órgão. Então, a forma como eu estou começando a pensar sobre algo vai começar a me gerar um sentimento que vai gerar uma emoção no meu corpo. E lembra que toda doença que existe no nosso corpo, ela é 100% emocional. Ela começou num pensamento que eu tive, que eu não curei, que eu não olhei pra ele começou a me incomodar, não curei, ele foi pra um sentimento, aí eu comecei a sentir raiva, tristeza, e ele foi pra uma emoção, e aí eu comecei a ter vários sintomas. Então eu falo que o câncer, ele não vem simplesmente do nada, né? Eram pensamentos que eu tinha sobre uma pessoa que, sei lá, eu convivia, eu não gostava, e eu não olhei. Comecei a ter uma dorzinha aqui, um sentimento de raiva ali, fui indo até eu chegar nas emoções que eu somatizei no meu corpo e geraram a doença. Então, todo sentimento que eu tenho de medo repetitivo também vai somatizar no meu corpo e também vai diminuir o meu sistema imunológico, vai afetar o meu corpo, o meu organismo como um todo. Então, a responsabilidade, né, da gente cuidar dos nossos pensamentos é muito grande. Sério, se eu pudesse, assim, dizer alguma coisa, eu diria: cuidem dos seus pensamentos, porque eles é que vão fazer realmente a mudança da nossa vibração. Tudo começa no pensamento. A vibração, ela nada mais é do que um sentimento, do que uma emoção, né? Então, o medo, ele é um sentimento. E eu trago ele através de uma frequência, como eu falei aqui na tabela aqui,
da escala das emoções do David Hawkins. Na semana passada, minha vibração estava mais baixa sem motivos e eu não estava preocupada com o corona. Depois eu me dei conta que eu estava sintonizando esse campo de medo. Exatamente. A gente às vezes está tri bem, percebam isso, sei lá, vocês estão no metrô, né? Vocês estão tri bem, daí vocês entram, vocês saem de lá, vocês estão mal. Por quê? Porque vocês deixaram aberto o campo de vocês para vocês receberem essa energia. E se vocês não estão em vigília, vocês acabam realmente absorvendo a energia de um monte de gente. Eu falo até pra minha cabeleireira, os lugares que eu vou, assim, né, até atender, a gente acaba absorvendo a energia das pessoas. Esse foi uma grande cura que eu fiz na minha vida, porque eu atendia, eu ficava mal. Porque quando eu comecei a atender, eu só atendia gente que tinha câncer. Quem sabe da minha história sabe que eu pegava a energia de todo mundo. E foi muito complicado, até eu conseguir aprender a lidar com isso. A partir dessa consciência eu consegui subir. Mas tu vê, tu tem essa consciência, né, Eva? Tu conseguiu realmente trazer. Existem várias formas. Eu vou trazer numa outra live essa semana. Eu quis trazer um pouquinho só, até eu acho que eu já tô passando, porque eu quero fazer meditação, não quero que seja uma live tão comprida. Mas eu vou trazer num outro dia alimentação pra gente reforçar o nosso sistema imunológico, que é a alimentação que eu faço há muito tempo. Sério, eu não tomo remédio há mais de 2 anos. Tipo, eu não preciso de remédio, nosso corpo não precisa de remédio. Só que eu não posso sair falando assim, não toma remédio, não sei o quê. Porque é um trabalho em que tu vai criando no teu corpo todas essas questões para que o teu corpo ele saiba que quando a doença chegar, ele é capaz de curar ela. E isso eu aprendi com a Noemi, né? Com a Noemi Badiali, mas tipo, não foi um caminho muito fácil. Coitado do meu namorado, ele tinha que me aguentar quando eu tava doente. Ele dizia, Mari, toma remédio. Eu falava, não vou tomar. Vou deixar o meu corpo embotar porque ele é capaz. Então, tipo, eu falo que é um caminho que hoje, tipo, eu falo que eu tô colhendo, sabe? Frutos, no sentido de que eu não tenho medo, sabe? Eu realmente não tenho medo. Tipo, se eu me curei de uma gripe que era mais forte que essa, tipo, é isso, sabe? É tu ir trabalhando com a tua alimentação, com os teus pensamentos, com a tua saúde mental, com a meditação. Todos os tipos de rituais vão elevando a tua vibração e vão te protegendo. Então eu vou trazer alimentação, vou trazer práticas que vocês podem fazer e vou trazer também, amanhã eu quero falar bastante sobre, vou fazer um exercício de coaching amanhã, já pensei, hoje veio um monte de ideias, assim, foi muito legal. Falo que o Cosmo tá me ajudando nesse sentido, porque eu decidi fazer isso hoje, eu nem tinha pensado nessa live. E aí me veio, eu comecei a escrever, tipo, em 10 minutos, criei isso aqui, eu disse, vou montar e vou fazer. Então foi muito, eu falo que é essa coisa do poder, que eu falei, daqui pra cima, né, do meio pra cima, é quando tudo flui. Então é muito fácil a gente criar. Quando a gente tá na energia do esforço, a gente fica lá 2 horas criando uma live e não sai, né, não tem criatividade nenhuma, porque a gente ainda tá muito na energia do esforço. Né? Esse é o poder da vibração. Quanto mais alto, mais fluida a nossa vida é, mais fácil a gente consegue fazer as coisas. Como se manter informado sem baixar a vibração? Tu tem que olhar para aquilo e não ter empatia. Eu falo que eu consigo olhar para tudo. É bem importante a gente poder olhar para as coisas. No início, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas de vibração, eu parei de assinar televisão, eu simplesmente me isolei de tudo que podia existir de negativo, porque eu acreditava que era assim que eu ia levar minha vibração. Só que, na verdade, tu tem que saber sobreviver no campo de batalha, né? Não adianta tu querer se vibrar alto lá na espiritualidade. Óbvio que tu vai conseguir, só que a vida é aqui, né? No meio do povo aqui, no meio de todo mundo, no meio da guerra mesmo, né? No meio da realidade. E tu tem que conseguir perceber aquilo que a Eva falou. Tu tem que olhar, tu pode até perceber e dizer, nossa, olha só, a Globo tá falando sobre isso. Que pena, né? É muito triste, mas tu não entrar no jogo. Eu falo que uma das maiores formas da gente não baixar a nossa vibração é quando a gente tem uma ausência de julgamento. Quando eu começo a julgar, né, aquilo que eu tô vendo na televisão, quando eu começo a realmente levar uma energia de avaliação, eu já me conecto com o campo. Eu já me conecto com aquela pessoa, porque para eu poder julgar ela, eu preciso buscar uma experiência dentro de mim. Então eu já abro para me conectar com aquela pessoa. Se eu olho e eu não julgo, eu simplesmente olho e observo. Observar é simplesmente enxergar, né? Eu não vou abrir meu campo e logo aquilo não vai me baixar, né? É óbvio que eles vão usar de tudo. Eu falo que a televisão, quando a gente tá vendo um comercial, né, ela usa de vários estímulos, gatilhos mentais, né? Existem vários gatilhos mentais que o nosso cérebro, ele é refém desses gatilhos. Então,
se tu for perceber, quando a gente vai lançar um produto, né, digital aqui, quantas pessoas que lançam produtos já começam? Só tem 5 vagas, né? Isso é um gatilho de escassez, né? A TV, ela mostra, tipo, vários gatilhos ali pra, tipo, gerar o medo em ti, né? Olha só o que tá acontecendo, fulana morreu, né? Sei lá, filha de 5 anos estava saindo do colégio, pegou o vírus e morreu. Daí tu pensa, meu Deus, eu tenho uma filha, já abriu o campo, já, pum, pegou, baixou a vibração. Por quê? Porque ele tá fazendo um gatilho da identificação, né? Afinidade. Então, se eu tenho isso, né, quem conhece... Bom, isso é uma coisa muito fácil de perceber. Quem conhece a minha história, né, sabe? Pô, minha mãe faleceu, eu tive vários problemas ao longo até eu chegar aqui. Se conecta comigo, pronto, já consegui um gatilho mental da afinidade. A pessoa começa a abrir o campo dela pra mim. É isso, sabe? Então, um dos maiores segredos, eu falo assim, que não é segredos, mas é uma das maiores dicas aqui, é o não julgar. Por isso que todo mundo também fala muito sobre o não julgamento, né? Da gente olhar para as coisas e simplesmente buscar apenas a observação. Nunca a gente ficar avaliando, buscar comparações, né? Comparação já entrou na mente, já entrou no ego, já tá realmente numa energia de distorção. Eu tô distorcendo aquilo, criando uma historinha, já tô totalmente julgando a pessoa, né? Então é olhar, observar, perceber e isso, sabe? Sair dali. Mas eu preciso me colocar em ação, porque quando eu vou me afastando daquilo, eu vou criando medo. E quando eu não olho para aquilo, cada vez aquilo vai crescendo mais. Lembra que o medo ele só existe porque eu não consigo olhar para ele e perceber que ele é uma ilusão, né? O medo, pensa, o que é o medo? O medo é algo que eu olho, que eu nem sei se vai existir. Então, tipo assim, é uma coisa que não aconteceu ainda. Tipo, eu tenho medo de pegar o vírus, mas isso nem aconteceu comigo. É medo do invisível, é medo de algo que, tipo, não existe. Tipo, não existe ainda. Então, é uma criação que a minha mente faz. Ela cria uma historinha que gera uma sensação no meu corpo e eu acredito naquilo. E logo eu começo a sentir. Então, o medo, eu tenho que olhar e não entrar na onda, pra não criar essa vibração no meu corpo. Certo, gente? Então, agora, a gente vai fazer uma meditação pra acalmar os nervos. Ela é bem rapidinha, ela não é muito comprida, mas inclusive eu falo que eu canalizei ela agora em 3 minutos. Então eu vou colocar um filtrozinho bonitinho pra gente fazer. Deixa eu ver. Aqui. Aí, ó, uma meditaçãozinha com um filtro mais bonitinho, né? Bom, quem conhece minhas meditações já sabe, senta numa posição, deixa eu colocar um pouquinho pra cá, senta numa posição de você alinhar sua coluna, vou aumentar o volume aqui. Vai alinhando a coluna, vai fechando os olhos. Faz uma inspiração bem profunda. Solta, se precisar, solta a voz para liberar essa tensão. Que a gente está nesse momento trazendo para o nosso corpo, vibrando nessa tensão. Vai relaxando sua língua, solta. Relaxa o ponto entre a sobrancelha. As têmporas.
Vai alinhando os ombros, solta os braços. Vai relaxando a barriga, o músculo do abdômen. Relaxa o quadril, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, os pés. Solta os dedos dos pés. Vai percebendo o teu corpo totalmente relaxado. Faz uma inspiração bem profunda. Quando você para todos os membros do teu corpo. Mais uma vez, inspira profundamente. Quando você soltar, relaxa ainda mais todos os membros do seu corpo. Eu quero que nesse momento, que agora você está bem relaxado, ouvindo a minha voz, silenciando, baixando como você baixa um volume, a voz dos seus pensamentos. Eu quero que você busque na sua mente, na sua tela mental, uma lembrança de amor. Uma lembrança em que você foi muito amada, que você vibrou muito amor. Talvez seja um momento com a sua família, talvez com algum parceiro, parceira. Um momento em que você lembra que você estava feliz, apaixonado, ou simplesmente com um amor que transbordava. Talvez pode ser quando você era pequeno ou recente, não importa. Quero que você traga esse momento no seu pensamento agora. Vai sentindo e percebendo esse momento. Como vibra esse sentimento. Como foi bom esse momento, como essa vibração é maravilhosa, como é bom sentir amor. Percebe, sente como estava esse momento, as pessoas que estavam. Como você estava. E eu quero que você pegue esse sentimento que você está observando agora no seu corpo e guarde esse sentimento como se você guardasse em uma gavetinha dentro do seu coração. Dissolve esse momento da sua mente com esses sentimentos e guarda ele dentro de uma gaveta no seu coração. E guardar lá. Eu quero que você vá percebendo uma luz que vem de cima, que vem do alto. Uma luz branca muito forte, como uma chuva que vai abençoando, limpando e purificando todas as suas células. E ela atravessa todo o seu corpo e se conecta com a terra.
Nesse momento você está nesse tubo de luz, conectando o céu e a terra, que vai limpando e tirando todo esse medo. E agora, vai resgatando esse sentimento que você guardou nessa gavetinha, desse momento que você viveu de muito amor na sua vida. E vai aos poucos percebendo que conforme você vai abrindo essa gavetinha, esse sentimento de amor vai tomando todo o seu peito, vai dominando o seu peito com uma cor violeta. E esse sentimento de amor, essa vibração de amor vai tomando totalmente a tua cabeça, o seu pescoço, vai descendo, vai tomando conta do seu abdômen, vai descendo, tomando conta do seu quadril, das suas pernas. Nesse momento, essa chama violeta que vibra no amor está tomando conta de todo o corpo. Do seu cabelo, a ponta dos pés, os pulsos. De amor, de paixão, de amor muito forte. E você vai vibrando tão alto, tão intenso, que essa energia ela vai transbordando além do seu corpo. E ela vai tocando e tocando o lugar onde você está, a sua casa, o bairro. Imagina essa chama irradiando do seu corpo por todo o seu bairro, por toda a sua cidade. E vai percebendo que essa chama que sai do seu corpo, ela vai chegando no coração de todas as pessoas que precisam de amor, precisam da ação, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão com medo. Você dando essa energia que sai e como um raio de luz vai irradiando, chegando no coração de todas essas pessoas. E você vai percebendo esse fio de luz chegando no coração de cada uma dessas pessoas. Estão nos hospitais, em regiões sem acesso à informação. Vai percebendo como o coração dessas pessoas muda, como essas pessoas passam a sorrir depois que chegam a serem tocadas com a energia que sai de você. E vai percebendo que a vibração do amor pode gerar no mundo. Vai sentindo, vai emanando, vai percebendo. Percebendo como as pessoas mudam. Observa elas mudando, se curando. Sente como é bom emanar amor, doar amor. Como a vibração do amor é muito mais leve do que a do medo.
E agora vai percebendo como fica o seu corpo nesse momento. Esse sentimento de alta vibração, esse sentimento que pulsa, que é capaz de acessar e criar realidades muito melhores. Vai sentindo. E vai voltando a sua consciência. E aí, olhos fechados, eu quero que você faça essa reflexão a partir do seu interior. Do quanto pode ser fácil e leve vibrar no amor. Do quanto a nossa mente se limita a acreditar que precisa de grandes coisas para a gente poder levar o amor para as pessoas. Mas que a partir do entendimento de que tudo é energia e de que nós somos influenciados por ela o tempo todo, a gente só precisa fazer esse exercício de resgatar a energia e a essência do amor que existe dentro da gente e levar para as pessoas através do nosso pensamento. Apenas isso. Que a gente possa lembrar a simplicidade do amor. E aos poucos, vai voltando a sua consciência, vai sentindo seus pés, se quiser mexer eles. Vai sentindo suas pernas. E vai voltando. Tudo bem, gente? Vocês me deem como eu sempre peço. Construtivo, um momento. Feedback construtivo. Não tava querendo voltar, não. Muito bom sentir amor, né? Vocês percebem que é muito fácil a gente vibrar no amor? Cara, é muito fácil, sabe? A nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então, quando a gente fecha os nossos olhos e lembra de algum momento que a gente viveu que foi muito bom ou muito ruim, a gente começa a se emocionar. Ou começa a trazer esses sentimentos para o nosso corpo. Por isso que eu falei que o pensamento, ele é a base para a gente mudar a nossa vibração, né? Ele é a base. Então, quando eu aprendo a controlar os meus pensamentos, eu começo a controlar. É o princípio que eu posso controlar minha vibração. Por isso, entender sobre a minha mente, entender sobre todos esses conceitos, porque isso me ajuda e nutre e coloca a minha vida na direção que eu quero. Certo, gente? Então tá. Amanhã eu vou falar sobre gratidão. Eu sei que é um assunto que tá meio batido assim, mas eu vou trazer um exercício que vocês vão perceber como muda vocês fazerem esse exercício e depois
E antes e depois de fazer esse exercício, e depois desse exercício daí a gente vai fazer uma meditação. Então amanhã vai ser bem prático, assim. Bom que vocês tragam uma caneta e tal. Mas a ideia é que, tipo, hoje até ficou 1 hora de live, né? Mas queria que bem, né? Tudo bem, valeu a pena, né? Conhecimento. E aí amanhã a gente vai fazer uma live, vamos tentar fazer ela mais curtinha ou não, mas eu vou trazer o conteúdo e a gente vê quanto tempo vai dar. Desafio controlar os pensamentos. É realmente desafiador, mas é totalmente possível. Hoje a neurociência ela já consegue comprovar que nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, né? Eu falo que existe um alinhamento entre vibração e pensamento, né? Quando eu sempre falo que pessoas que vêm trabalhar comigo, que estão passando por um problema de se sentir vontade de tirar a vida, né? Quase vontade de cometer, por exemplo, um ato de tirar a vida, eu digo para essa pessoa, primeiro vai lá, faz 15 dias de musculação, não, de atividade física, e depois a gente vai conversar. Por quê? Porque a forma como eu tô vibrando, como a minha célula tá sentindo, vai fazer com que os meus pensamentos sejam compatíveis com essa vibração, né? Os pensamentos, eles são muito ali. Então, se eu tô muito vibrando baixo, eu não consigo mudar os meus pensamentos. Primeiro eu tenho que subir um pouco o meu campo, eu subo minha energia, subindo ela, eu consigo alcançar esse padrão dos meus pensamentos. Então, é a partir do início da emoção que a forma como eu estou pensando. Isso que, se eu tô muito mal, não vai adiantar eu meditar, porque daí eu vou me afundar de uma prática de esporte, porque isso vai trazer neurotransmissores ali que vão mudar a minha frequência, e a partir disso, aí sim eu começo a trabalhar os meus pensamentos, controlar eles, mudar eles, redirecionar. E aí a gente vai ter outros rituais secundários aí que podem ser utilizados para isso. Certo? Mas eu falo que esse é um assunto que, se eu ficar aqui, gente, tem tanta coisa, né? Bom, não é por acaso que eu criei o negócio da vivência, né? Porque são 28 dias de conteúdo, gente, pra conseguir explicar tudo isso. É muita coisa, é muito conteúdo. E é um conteúdo que eu falo que muda a vida, né? Muda a vida mesmo, muda a nossa forma de enxergar tudo. Tá bom? Muita, muita, muita gratidão por todo mundo que ficou aqui. Vou tentar deixar salvo, se Deus quiser vai. E aí, quem quiser ver, vê. E eu vou tentar baixar no YouTube também, tá? Todas as lives que a gente fez essa semana é um presente meu, por conta de que não sou eu que tô dando isso, né? Então, não é a meditação dos chakras, é algo que veio muito forte, de uma energia muito superior. E veio muito forte, sério. Então, tipo, é um presente meu pra vocês. Certo? Meu não, né? Do universo. Recebam. Um beijo, fiquem bem e a gente se vê amanhã.